Zacarias capítulo 13, versículo de número 7. Todos abriram? Amém? Uma profecia do profeta Zacarias sobre o Senhor Jesus Cristo diz: ó espada, desperta-te contra o meu pastor, contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e espiarão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu ouvirei e direi: é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Queria que você lesse comigo a última frase do versículo 7. Mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Podemos assentar. Não são poucas as situações da nossa vida que nos faz sentir pequenos, nos faz enxergar a nossa pequenez. São muitas as situações das quais nós nos sentimos pequenos e a situação engrandecida. Isso é algo muito comum e muito presente em nossas vidas. Bom, mas a palavra do Senhor tem uma profecia, e essa profecia diz que o Senhor Jesus Cristo, em sua morte, ele volveria, ele colocaria, ele movimentaria as mãos dele sobre os pequenos. E nós temos aprendido com as diversas situações das quais nós temos vivido, que grande é somente Deus. E eu quero falar com vocês sobre 3 viúvas no livro de Lucas. Uma parábola e 2 acontecimentos. Eu quero que você vá comigo. Primeiro analisaremos a parábola em Lucas capítulo 18. Vamos falar sobre as viúvas, porque no tempo em que aconteceu as situações, a viuvez é uma coisa já complicada. Você imagina na época de Israel, onde se exortava muito sobre o cuidado das viúvas. Imagina uma pessoa, uma mulher viúva. Hoje nós temos vários recursos do governo, mas na época as viúvas viviam da ajuda um tanto do governo, dependia do governo, e também da caridade, da misericórdia, do amor das pessoas. Então essa era a situação das viúvas, que ficavam viúvas e que não tinham com quem contar. Bom, Jesus coloca uma parábola sobre a viúva, mostrando uma necessidade extrema. Uma viúva havia sido injustiçada. Ela não tinha nenhum filho para tomar partido por ela. Ela não tinha um marido para tomar partido por ela. Jesus a apresenta aqui somente ela. Sem nenhum recurso, sem nenhum ser humano para ajudá-la. Essa era a situação da parábola desta viúva. Você já ficou na sua vida sem recursos? Porque nós somos dotados de recursos. Nós somos pessoas dos quais amamos a Deus e servimos ao Senhor. E Ele nos dá muitos recursos. Somos hábeis, somos inteligentes, somos pessoas velozes quando é necessário, somos pessoas prontas. Só que existem situações na nossa vida em que os recursos que nós temos, ou já usufruirmos todos eles, ou todos os recursos não seriam compatíveis com a situação. Você já passou por uma situação onde os seus recursos já foram extinguidos ou que eles não adiantariam de nada? Eu já passei por muitas dessas situações. E essa era a situação da viúva. Quando todos os seus recursos não te valeria, quando toda a sua habilidade, toda a sua força não te adiantaria em nada. Eu queria que você lembrasse o dia que você viveu essa situação, quem foi aquele que se levantou em tua ajuda. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 18, versículo de número 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus começa a falar sobre essa parábola, já abrindo a janela e dando uma visão do que ele quer ensinar.
Algumas outras vezes o ensinamento do mestre viria só depois, no último versículo. Diferente deste texto, de alguns outros, o Senhor Jesus já abre a janela do que Ele quer ensinar de imediato. O que Ele quer ensinar com esta parábola é a perseverança na oração, é a determinação de orar sempre. Ou seja, na necessidade, nós temos 3 atividades. A primeira delas é orar. Orar. A segunda, orar, orar, orar. A primeira atividade é fazermos oração. Precisamos aprender a orar quando não temos nada a fazer. Precisamos aprender a orar quando temos tudo a fazer. Precisamos aprender a colocar a oração em primeiro lugar quando somos dotados de recursos ou quando nós não temos recursos nenhum. A oração deve ser uma prática diária, insistente, minha e sua. A parábola diz assim, dizendo que havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Isso acontece? Acontece. Em todo nível profissional, existem pessoas que não são habilitadas para tal. E nessa cidade havia um juiz que deveria, com o seu cargo, compadecer-se das pessoas que precisavam de justiça. Só que este homem não temia a Deus e não tinha respeito nenhum pelo seu próximo. Essa era a principal característica ruim desse juiz. E a palavra do Senhor diz que nesta mesma cidade havia uma mulher viúva que precisava de justiça. Então havia um juiz que não era justo e uma mulher que precisava de justiça. Diga: na terra existem muitas pessoas que foram colocadas por Deus para ser bênção na minha vida, só que não fazem direito os seus ofícios. E aí você conta com quem? Com Deus. Com Deus. Com Deus. Quantas pessoas Deus coloca nesta terra para que exerçam os seus ofícios com responsabilidade, com equilíbrio, mas não fazem. E a parábola diz assim, que havia nesta terra um juiz injusto e uma viúva que precisava de justiça. Como uma viúva, precisando de justiça, ia conseguir a justiça de um homem injusto? De que maneira? Por meio dele, não. O que ela deveria fazer? Ela deveria usar o quê? Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Ela o importunava pedindo justiça. Olhe para o seu irmão e diz: você tem que clamar por justiça. Na necessidade, as nossas orações devem ser: eu preciso de justiça. Senhor, olha para mim. Ora o Salmo 9. Tu que te assentas no teu tribunal, julgando justamente, faz justiça. A oração, o que ela buscava? Ela buscava justiça. Quem é que busca justiça, senão aquele que é inocente? Senão aquele que está do lado certo, defendendo as coisas certas. E ela ali buscava por justiça. Mas o juiz era iníquo, era injusto, era totalmente insensível. E a Bíblia diz que ela começou a importuná-lo. E ela começou a chamar a atenção. E a Bíblia diz assim no versículo de número 4: e por algum tempo não quis atendê-la. Ele queria distância dela. Diga para o seu irmão: Jesus não quer distância de você. Às vezes você se vê ignorado nessa terra, não é mesmo? Às vezes você vê distante de justiça, distante de favores, distante daquilo que os seres humanos podem fazer por você, mas não fazem. Só que o nosso Deus não quer distância dos necessitados, Ele não quer distância dos injustiçados. Ao contrário, Ele diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O nosso Deus quer a nossa proximidade, diferente deste homem que foi colocado neste lugar para fazer juízo e não fazia. Quantas vezes nós padecemos porque o juízo exato não nos é feito, mas nós temos em Deus o nosso juiz. E era isso que Jesus queria passar para aquela multidão daquela época, injustiçada, aquela multidão totalmente atropelada pela política, comprometida pela religião dos fariseus e saduceus que se vendiam a Roma.
Jesus não queria passar apenas para aquela multidão dos seus discípulos e dos seus hebreus e judeus, não, apenas a dinâmica da oração. Ele queria ensinar que naquele tempo e naquele momento, a religião vendida, os fariseus comprometidos com a política, todos subjugados debaixo de uma mesma regra, sem cultivar a vida espiritual de Israel, mas ensinando Israel subjugasse a política romana. O Senhor Jesus queria ensinar e dizer o seguinte: por mais que exista falso juízo, por mais que não haja justiça no meio de vocês, saibam, o meu Pai que está nos céus está olhando por vocês, e eu volverei a minha mão sobre os pequenos. Era um tempo muito difícil. A religião se vendia a Roma. Era uma vida subjugada. O povo judeu não tinha direito, o povo judeu não tinha na vida espiritual, como no tempo de Moisés, uma oportunidade de libertação, porque Moisés proclama a libertação para o povo por meio da comunhão com Deus, e os judeus e os fariseus, saduceus, estavam distantes da comunhão com Deus. E o Senhor Jesus dizia: é um tempo de injustiça para vocês, é um tempo onde não há juízo, é um tempo onde os juízes da terra querem distância de vocês. E a palavra do Senhor diz assim, no versículo de número 4: mas depois ele disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia como esta viúva, versículo 5, me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Diga, ela molestava. Sabe o que é molestar? Trazer infortúnio, trazer perturbação, causar dano. Aquela mulher estava causando dano na alegria e na paz do juiz. A importunação dela era derivada da necessidade dela. Às vezes você olha para uma pessoa e você fala: meu Deus, essa pessoa tem uma necessidade tão grande e uma determinação tão pequena. Essa pessoa tem uma carência tão grande e uma fé tão pequena. É algo que não dá certo. Não funciona. Você pode ver que o seu corpo é uniforme, cabeça, tronco, tudo uniforme, para poder ficar de acordo. Às vezes a sua necessidade é tão grande, mas a sua determinação é tão pequena. Existem pessoas que têm tantos problemas interiores e uma vida pro lado de fora que não ajuda em nada, e ele fica totalmente estático diante das suas tragédias. Existem pessoas que têm vidas mais fáceis, corações mais fáceis. Existem pessoas que têm uma estabilidade emocional mais organizada. Existem pessoas que têm uma habilidade a mais. Mas você olha e nota que existem pessoas que vivem um caos, tanto interior quanto exterior, e ela fica estática diante de dupla tragédia. A palavra do Senhor diz assim, que aquela mulher começa a desabonar emocionalmente aquele juiz. E ele vai ceder por conta da grande necessidade dela. Pergunta para o seu irmão: a sua grande necessidade tem gerado o que na sua vida? Tem que gerar atividade, tem que gerar busca, tem que gerar perseverança. Você olha, todos nós temos deficiências, todos nós temos déficit. Então você tem que analisar onde e o que é menor na sua vida e o que a vida está exigindo, e você ir atrás do prejuízo e dizer assim: não, espera um pouquinho, eu preciso me equilibrar, eu preciso me ajudar. Aquela mulher tinha uma perseverança do tamanho da necessidade, por isso que alcançou o objetivo. Você tem uma perseverança do tamanho da sua necessidade? Qual é a sua necessidade? Então, você tem que ser perseverante, até que ela deixe de ser necessidade e venha a ser atendida. Enquanto o seu problema não for resolvido, suas orações têm que estar diante do trono de Deus, criando uma nuvem de petição. E você ora, e você clama, e você pede, e você não se abate enquanto a resposta não vier.
Jesus queria ensinar o seu povo que se eles não tinham meios condutores para ter uma vida melhor no sistema religioso da época, no sistema político, eles deveriam buscar de Deus, porque Deus os ajudaria, porque Deus os consolaria, porque Deus os suportaria. Você olha para a política do seu país afundando, você olha para as pessoas, você olha para a modernidade, você olha para a cultura, está tudo afundando. E o Senhor Jesus diz: você tem um recurso, a sua oração. A sua oração é o seu recurso. É a sua oração, é o seu recurso. Você precisa orar. Você precisa orar. Você olha à sua direita, não tem quem te ajuda. Você olha à tua esquerda, não tem quem te ajuda. Ninguém se mostra empático à sua situação. Mas o Senhor diz: eu estou aqui, esperando a sua oração, esperando pelo seu clamor, esperando com que você se prostre e busque em mim a solução. Jesus dizia: não importa se a política de vocês está falida, não importa se a religião de vocês não funciona mais, vocês têm um Pai no céu que tem ouvido as petições e os clamores de vocês. A Bíblia diz assim, que no versículo 5, ele diz assim: eu vou lhe fazer justiça para que não me importune mais. Tudo que aquela mulher queria era justiça. Versículo de número 6, então Jesus Cristo olha. Ouvi o que diz o injusto juiz? Vocês ouviram o que ele disse? Que ele não era justo, mas que ele iria fazer justiça, porque aquela mulher estava importunando. Ele estava dizendo assim: olhem o poder da perseverança. Até na terra a perseverança funciona. Até onde não há justiça, até onde não há, a perseverança funciona. Que dirá o Pai de vocês que é justo? Que dirá Deus? Ele dizia, até nos meios naturais. Você conhece um ditado que diz assim, que água mole tanto bate até que fura. E a perseverança tem sido escassa cada vez mais na vida dos crentes. Por quê? Porque se troca de projetos, se troca de problemas, se troca. Você tem que ser perseverante e objetivar coisas e não abrir mão delas até que elas se cumpram. A Bíblia diz assim no versículo de número 7: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Diga para o seu irmão: você é um escolhido de Deus, que clamam a Ele como? Diga: escolhido clama dia e noite, porque Ele não aceita menos do que o Senhor Jesus comprou para Ele. Temos a turba, temos a ralé no Egito, caminhando pelo deserto, dentro da igreja. A turba, a ralé, aceita qualquer trem, o que vier lucro. Se você diz isso, meu irmão, você está errado. O que vier lucro, não. Os escolhidos de Deus optam, eles têm como objetivo o melhor e não aceitam menos do que isso. Entendeu? Como é que você identifica os escolhidos de Deus, os filhos de Deus? Eles não aceitam menos do que aquilo que Cristo comprou para eles. Eles não aceitam. Eles não se contentam com o mais ou menos, com o adequado. É isso que o Senhor comprou? Não, então eu não quero. Eu quero que o Senhor comprou. E eles batalham, e eles insistem, e eles vão em busca do que Cristo comprou para eles. Diga glória a Deus. A Bíblia diz assim, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Jesus estava falando sobre uma situação humana, e que acontece sempre, que nós achamos que o Senhor está demorando para responder às nossas orações. Deus não tarda. Não. A letargia, ela não é divina, a letargia é humana. Se você orasse mais, teria sido respondido antes. Nós oramos pouco e achamos que Deus está demorando. Você nunca ouviu o Senhor dizer assim para você, quando você diz: mas Senhor, está demorando tanto? O Senhor diz: você está orando o suficiente?
Você está orando o suficiente? Você está orando de acordo? A situação não é só uma petição, é uma situação de libertação. Você está orando de acordo? Você está orando de acordo? Por quê? Porque uma das atividades principais da necessidade é oração. Quem tem necessidade, ora. Quem tem necessidade, ora. Por exemplo, você tem uma enfermidade. Aí você fala assim: Jesus não me cura da enfermidade. Você já orou? E já orou de novo, e já clamou, e já fez jejum, e já perseverou, e já bateu em cima? Não, então não reclame. Jesus diz assim: às vezes vocês dizem que o Pai é tardio para com vocês, mas não é que o Pai é tardio, é que vocês não oram o suficiente. Você orou hoje? Pergunta para o seu irmão: você orou hoje? Só que você tem necessidade, ela está aí latente e presente na sua vida. O diabo está trabalhando. O diabo está fazendo direitinho o seu serviço. Direitinho. Ele está cumprindo direitinho a determinação dele. Mas onde está a nossa determinação? Colocando diante de Deus as nossas necessidades. Colocando diante de Deus aquilo que nós precisamos. A palavra do Senhor diz assim no versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ele diz: Deus não tarda, Deus faz depressa. Deus tem pressa para nos abençoar. Diga amém. Diga: Deus tem pressa para me abençoar. Diga: agora sou eu que tenho que ter pressa para ser abençoado. A letargia é uma coisa complicada na vida dos crentes, né? Você sabe que existe, hoje eu estava escrevendo, no fim do ano vocês irão receber um livreto para o mês de Natal. E hoje eu estava escrevendo uma mensagem e eu estava falando sobre a questão da letargia e a questão da fé e a questão da demora, né? Do espanto. Quando a palavra do Senhor diz: não temas, não te espantes. Sabe quando você fica espantado diante de um problema? Inativo, totalmente sem atividade. Então, não te espantes. Quantas pessoas elas ficam diante das suas necessidades espantadas, estagnadas, paralisadas. E a palavra do Senhor diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí Jesus faz uma pergunta. Diga assim para o seu irmão: Jesus tem uma pergunta para você. Quando Jesus vier, Ele não vai vir enxergar a bondade. Ele não vai vir buscar inocência, Ele vai querer buscar fé. Quando Jesus voltar, Ele vai querer enxergar uma igreja poderosa pela fé nele. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Tem fé na terra? Tem? Nas árvores? Tem fé aonde? No mar? Tem fé aonde? Quem é que tem que ter fé? Eu, você. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Hoje, Jesus olha para mim e para você, Ele encontra fé? Ou Ele encontra titubeios, desânimos, medo, incertezas, convulsões emocionais que nos levam a pensar em desistir, que nos levam a questionar a nossa existência? Será que nós temos uma fé verdadeira nele, que dizemos: Senhor, eu creio em Ti, ponto? Diga assim: a primeira atividade da necessidade é oração. Quem tem necessidade, ora. Diga amém. Quero que você vá comigo em Lucas 21. Diga: a segunda atividade da necessidade é entrega. Pastora, entregar o que se já é necessidade? Pois é, até na necessidade nós temos entregas a fazer, que nós estamos segurando para nós mesmas, e que o resultado da nossa bênção depende da nossa entrega. Olhe para o seu irmão e diga assim: por muitas vezes a sua necessidade só continuou até que Deus tivesse recebido o que você tinha que entregar. O que é, pastora? Coração, vida, caminho, quantas coisas. O Senhor Jesus no templo, Ele não estava pregando, Ele estava observando. Às vezes Jesus no templo vem para observar. Observar a mim e observar você no templo. Agora Ele está te observando. Se a sua terra é número 1, 2 ou 3. Se você adere à palavra, se você frutifica. E Ele estava no templo só observando. E Ele estava observando o período das ofertas. As pessoas trazendo as suas ofertas, entregando as suas ofertas no templo.
E Lucas 21 diz assim: olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Quantidades assim abundantes, os ricos lançavam daquilo que sobrava, daquilo que tinha, enfim. Viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. 2 pequenas moedas. Não eram moedas grandes de R$1. Pô, nem 5, vamos pôr 10. Ou 25 centavos. Ali ela lançava 2 moedas. Plim, plim. E Jesus Cristo olha e quer ensinar algo para os discípulos. A necessidade nos ensina algo. A necessidade tem que ser um período de entrega. É na necessidade que nós entregamos os nossos medos. É na necessidade que nós entregamos os nossos temores, as nossas habilidades. É ali que nós consagramos o melhor e o pior de nós. No período da necessidade, Deus se assenta no trono e Ele fica esperando os sacrifícios que sobem. Ali você derrama seu coração, ali você coloca a sua alma, ali você definha o seu interior diante do Senhor, quebrantando-se diante dEle. É na necessidade que nós fazemos as mais preciosas ofertas, as mais lindas orações que Deus já ouviu. Foi em minhas e nas suas necessidades. Diga amém. Nas necessidades nós temos o que Deus quer. Eu queria perguntar uma coisa para você, você que está passando por uma necessidade. O que é que Deus quer que você não entregou ainda? Enquanto você não entregar, essa necessidade não vai passar. Enquanto você não confiar a Ele, o que Ele quer de suas mãos, essa necessidade não vai se findar. Necessidade é tempo de entrega, é tempo de você outorgar, é tempo de você delegar coisas no altar do Senhor. O período onde você olha e você não vê saída, e você não vê solução, e você vê que tudo está debaixo das suas mãos, e você olha e diz: Senhor, eu vou te entregar um problemão, porque eu não estou dando conta. As nossas necessidades falam da nossa entrega. Quantas vezes momentos bons da sua vida, onde você desfrutou de coisas, de pessoas, e não consertou, e não edificou, aí vem a necessidade, você entende que precisa entregar, que Deus precisa ser o tutor, o dono, o Senhor, o regente, e aí você diz: Senhor, me perdoa, porque estava nas minhas mãos, eu controlava a situação, eu achava que tinha o domínio, que tinha o governo, mas agora eu reconheço que eu preciso entregar, porque isso é um apego, isso é um ídolo, isso é uma pessoa, isso é algo que eu precisava te entregar. Necessidade é tempo de entrega. E às vezes nós passamos por necessidades para entendermos isso. Às vezes nós passamos por dificuldades na nossa vida para entendermos que a nossa vida não é nossa, que os nossos filhos não são nossos, que a casa, que os bens, que tudo que Deus deu não é nosso. E aí você olha para você, quer ver? Você olha para você agora, passando por necessidades, triste, abatido, desistente. Aí você faz um feedback rapidinho do seu passado, e você olha quando você não tinha nada, que você tinha muito mais ânimo, mais alegria, mais disposição. Aí você fala: mas pera um pouquinho, quando eu não tinha nada, nem um gato para pegar pro rabo, eu tinha tanto ânimo, tanta fé em Deus, tanto, sei lá, até no mundo mesmo, eu tinha tanta garra, e agora que a coisa nem está ruim como inicialmente, eu estou tão entregue assim. Porque as posses nos enfraquecem. Quanto mais dono você for, mais fraco você é. Se você for dono da sua família, ela vai te causar fragilidade. Se você for dono da sua vida vai te causar perturbação. É assim, quanto mais proprietário você for, mais dificuldade você vai enfrentar. A necessidade nos ensina a consagrarmos. É de Deus, é tudo para Deus, sua vida, sua história. E fica com apego, e acha uma coisa, e acha outra. Se você morrer amanhã, você tem que morrer sem arrependimento. Tipo, vivi uma vida para Deus, ouvi a voz de Deus, me arrisquei a confiar no Senhor, não fiquei com dedos e melindres com respeito à minha vida. Recebi o que Deus me deu de braços abertos, com as 2 mãos. E eu confiei em Deus. Eu não confiei em ser humano. Eu não olhei para habilidades humanas, nem para possibilidades humanas. Eu olhei para Deus. Deus queria ensinar uma lição para os discípulos. Que as verdadeiras ofertas se fazem
quando não tem nada. Quando se está em situações precárias, em verdadeiras necessidades. A palavra do Senhor diz assim: viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Os discípulos ficaram ouvindo entre esse versículo 3 e o 4, ficaram meio atônitos, olhando o pessoal oferecendo aquelas grandes quantias em dinheiro, e aquela mulher utilitar daquelas moedas, mais do que os outros. Como assim? Mais do que os outros. Pois é. Tudo. O que é mais do que qualquer oferta? Tudo. Eu queria perguntar uma coisa para você. Quando você canta assim: tudo está em tuas mãos, isso é verdadeiro? Ou você ainda está sofrendo com, perturbado no que, angustiado, temeroso onde? Será quem de nós aqui poderemos dizer: Senhor, tudo está em tuas mãos, a ti confiei a minha vida? Quem de nós poderíamos levantar os olhos diante do tesouro que é a presença do Senhor e dizer: Senhor, tudo está em tuas mãos, a minha vida, as minhas posses, a minha família, meus temores. Oh Senhor, eu não temo o que me possa fazer o homem, eu não temo o que a vida tem para mim, porque eu entreguei a minha vida em tuas mãos. Quem de nós pode dizer isso? Quantos medos, quantos temores, quantas inseguranças, quantas incertezas afirmam e confirmam a cada um de nós que nós temos posto a nossa vida em mãos alheias, temos posto a nossa vida em coisas criadas, em situações circunstanciais. Seu medo, sua incerteza, sua insegurança, nada mais é que a sua vida não é de Deus, que a sua vida ainda está à mercê, ela ainda está em uma bolsa de valores. Quem dá mais leva. Temores, incertezas, inseguranças e medos te fazem entender que a sua vida ainda não está entregue, que a sua vida ainda não está nas mãos de Deus. O medo te assombra, a incerteza te faz titubear, a insegurança te amedronta de tal maneira que coloca cadeias em seus pés, fazendo com que você seja impedido de continuar a jornada que Deus tem para você. Meu irmão, Deus quer falar com você. E Ele está dizendo para você que os seus sentimentos norteiam você. O que você sente mostra o que tem dentro de ti. E Ele está dizendo que seus temores, seus medos e suas incertezas são revelações magníficas de sua incredulidade, de sua falta de entrega. O quanto você vai precisar sofrer para dizer: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Aquela mulher entregava mais de todos, porque entregava tudo. A maior oferta é tudo. 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 Tudo que ficar nas suas mãos vai te dar problema. Tudo que ficar nas suas mãos vai ser imperfeito. Tudo que ficar em suas mãos não vai dar certo. Seja sua vida emocional, seja seus sonhos, seja sua vida financeira, o que for. Versículo 4. Jesus explica: porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Ela colocou tudo que tinha. O que ela ia comer no outro dia, ela não sabia, mas não interessava, porque o que ela tinha para ela era muito pouco, mas era tudo que ela tinha. Então ela diz: eu não posso dar uma moeda, já é muito pouco, eu vou dar as 2, mas o que eu vou comer amanhã não sei, eu dependo de Deus. Você depende de Deus de verdade? Se depende, por que o medo? Por que a insegurança? Por que a incerteza? Por que a dúvida? Por que o titubeio? Por que as perguntas, as interrogações? Por quê? Diga para o seu irmão: sim, sim, não, não. A dúvida é do diabo. Ou é ou não é? Olhe para o seu irmão e diga assim: não enrole ninguém. É sim, sim, não, não.
É o que Deus quer de mim e de você. Quanta situação na sua vida enrolada, quanta situação sem definição. Por quê? Porque você não se sente seguro? Não, porque você não confia em Deus. Mas a situação não me inspira confiança. Põe a mão no seu coração. Seu coração te inspira confiança? Qualquer momento ele pode resolver parar. Ele te inspira confiança? Não. Você vive com uma máquina que depende de Deus, não te inspira confiança. Ou você fica fazendo assim, bate a próxima vez, vai batendo, por favor, bata, vai, continua batendo. Pastora, se eu fizer isso eu não vivo então. Você vive, deixa o coração bater. O que é na vida te inspira confiança? Nada. Você pode garantir que você vai estar vivo amanhã? Não. O que você pode garantir? Que você crê em Deus. Isso você pode garantir fazendo exercício da fé. Nenhuma situação te inspira segurança. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Nós precisamos entender que nada nessa vida nos inspira segurança. Ser humano não nos dá segurança, situação financeira não nos dá segurança, mas o crente diz que é crente, mas ele confia na poupança, ele confia no ser humano. Essa pessoa aqui não é muito confiável. Quem nessa face da terra é confiável? Olha para o espelho e perceba que nem você é confiável, porque os piores males da sua vida foram feitos por ti mesmo. E aí? Não existem situações que inspiram segurança. Segurança não é inspiração. Segurança é fé em Deus. Deus que nos dá segurança. A nossa confiança é nele. Maior oferta. Diga para o seu irmão, ofereça tudo para Deus. Tudo. Seu destino, sua vida, sua história, tudo, seus sonhos. E não tenha medo, não tenha insegurança. A insegurança é pecado. E os crentes são inseguros como se estivesse assim. Quero falar da última viúva. Bom, primeira atividade da necessidade, oração. Segunda atividade, entrega. Terceira atividade, vá comigo em Lucas capítulo 7, volte um pouquinho. Lucas capítulo 7, versículo de número 11. A necessidade nos faz ter lágrimas. Pergunta para o seu irmão, qual foi a última vez que você chorou? Chorar faz bem. Eu choro todo dia. Todo dia eu choro. Me faz bem, é bom. Choro de amor, choro de oração, choro de necessidade, choro de adoração. Choro. Tem promessa para quem chora? Então vamos lá. Até a promessa de quem chora eu quero. O quebrantamento é um benefício que eu faço para minha alma, que você também faz para ela. As lágrimas, elas trazem uma história do que está acontecendo dentro de nós. A palavra do Senhor diz assim: Davi era um homem muito chorão. José era um homem chorão. Um homem que chorava, não tinha vergonha. Hoje em dia tem esse adágio popular, esse misticismo, que é homem não chora. Não, o homem de Deus chora. Homem ignorante, turrão, bruto, chucro, não chora. Agora, homem de Deus é quebrantado. Homem de Deus se coloca no altar do Senhor, ele derrama ali a sua vida, ele ali derrama as suas lágrimas diante do Senhor, ele quebranta o coração, porque a alma não tem sexo. Quem você gosta de homem não chora? A alma tem sexo? Não. O Senhor Jesus explicando, vocês vão ser como anjos, vocês não vão ter sexo. A alma não tem sexo. Por que os homens sofrem mais que as mulheres? Porque eles não choram. Tem vergonha de chorar, mas você está diante de Deus, ali você tem que derramar sua vida, derramar seu coração. A Bíblia diz assim, e Jesus saindo perto de Cafarnaum, ele entra numa cidade chamada Naim. Em Lucas capítulo 7, versículo 11, aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Os discípulos junto e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia também uma grande multidão da cidade. As duas multidões se encontram. Uma celebrando a vida, outra a morte. Aquela mulher, ela não tinha forças para orar, ela não tinha forças para falar, ela estava ali acompanhando o ofício,
o funeral de seu filho. E seu filho estava num esquife, tipo de uma maca. E ela estava chorando muito, porque ela era viúva e agora perderam o filho. Antigamente mais, hoje, niente. Antigamente as pessoas que tinham filhos, elas sentiam-se um tanto obrigadas, porque os filhos protegiam muito os pais. Honrar os pais era uma questão de vida para os filhos. O judeu honra os pais em função do evangelho, não abandona os pais, cuidam dos pais na velhice, protegem os pais, não olham para os defeitos, para as questões. E existem algumas culturas que ainda preservam isso. Hoje em dia, meu irmão, você pode ter 7, tira o teu cavalo da chuva. Entendeu? Então a questão é o seguinte: aquela mulher tinha no seu filho a esperança de ter a sua descendência, de colocar no colo os netos, de poder ir morar com esse filho quando ele se casasse, de poder ter alguém que ia sustentá-la quando ela não pudesse mais trabalhar. E ela perde tudo, aí ela ia ficar à mercê da misericórdia dos alheios. Ela perdeu a vida, a beleza, perdeu tudo de sua vida. E ela só chorava. Ela não tinha mais nada e não tinha mais ninguém. Era uma mulher que estava em extrema necessidade. E ela só chorava. Só chorava. A necessidade tem que tirar lágrimas dos meus olhos e dos seus olhos. A necessidade tem que nos fazer chorar. Ela tem que nos levar a uma comoção emocional. A necessidade, ela precisa nos comover. Às vezes nós observamos os crentes e eles expressam as suas tremendas, extremas alegrias e tristezas em momentos importunos, questões importunas e pessoas importunas. E não conseguem expressar a sua extrema alegria ou tristeza diante daquele que é dono e Senhor de todas as coisas. A necessidade deve te levar a orar. A necessidade deve te levar a entregar. E a necessidade deve te fazer chorar. Você deve chorar aos pés do Senhor por suas necessidades. Ali quebrantar seu coração, derramar seu coração diante do Senhor. E quando Jesus se depara com aquela mulher, ele vê uma mãe viúva a enterrar o seu filho, e ele vê as lágrimas dela, e ele disse algo para ela que só ele poderia ter dito isso. Só Jesus pode chegar para mim e dizer: não chores mais. Só Jesus pode chegar para você e dizer: não chores mais, seu problema está resolvido. Diga amém. Olhe para o seu irmão e diga assim: Jesus está te dizendo esta noite, não chores mais. Se você tem chorado, senão não é tarde para começar. É ou não é? Às vezes a necessidade faz o crente ficar revoltado. A necessidade faz o crente ficar nervoso. Porque vão meter o pé no balde. Que balde é esse que já está amassado? Já virou um funil de tanto meter o pé no balde. Qualquer coisa o crente: eu vou meter o pé no balde, vou meter o pé no balde. Não tem mais nem balde, é um funil de tão amassado que está. Fica nervoso, irritadiço. Vira o cão, fala: estou o cão, e está mesmo. A necessidade tem que nos levar a orar, a entregar e a chorar, e não manifestar a velha criatura. Quando estamos em necessidades, nós precisamos ter comoção emocional, e ali derramar diante do Senhor as nossas petições, ali derramar do Senhor a nossa tristeza, a nossa aflição. Ali as nossas lágrimas construirão a nossa vitória. Deu para você entender? Suas lágrimas são colhidas por Deus. Queria que você imaginasse o seu cálice de colher lágrimas no céu. Como ele está? Vazio? Espera aí, deixa eu ver se tem alguma gota aqui. Espreme, anjo, às vezes sai alguma coisa. Como é que está o seu cálice de colher lágrimas? E aí? O Senhor colhe as suas lágrimas. Suas lágrimas, elas fazem a trajetória tanto da sua vida quanto da sua história. As suas lágrimas, elas descrevem a sua história, o seu quadro, a sua necessidade diante de Deus. A Bíblia diz assim, Jesus no versículo 12, 13: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, porque ela chorava.
Que encontro teve aquela mulher com o Senhor que enxuga as lágrimas. Não é feio você chorar, você que é homem. É digno. O choro é digno. O nosso Deus, os médicos não conseguem saber o segredo do choro. O choro é um segredo. A comoção emocional que leva às lágrimas. Procura no Google para você ver se tem alguma coisa. Uma vez eu fui fazer uma pesquisa, eles não falam nada com nada e no fim falam, não sabe. Procura lá para você ver. Sabe, é um mistério. Por quê? Porque é um presente de Deus para mim, é um presente de Deus para você. E eu estou fazendo uso disso porque as minhas lágrimas, ela esvazia a minha alma e ela enche o trono de Deus de petição, de quebrantamento, de súplica. As minhas lágrimas formam dentro de mim uma identidade de devoção, uma identidade de petição, uma identidade de humildade diante de Deus. E Jesus olha para ela e diz assim, não chores. Eu quero que você continue lendo comigo. Chegando-se, tocou o esquife, os que levavam pararam e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. O que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Jesus ressuscita o filho daquela mulher e diz, olha, aqui está teu filho de volta. Eu quero que você vá comigo um pouquinho em Salmo 56, 8. Para nós terminarmos. Sabe, se as necessidades te fazem irar, peça a Deus quebrantamento. As necessidades têm que te fazer chorar. Os filhos de Deus, quando passam por necessidades, eles recebem a comoção do Espírito e choram. Eles não esbravejam, eles não ficam irados, eles não ficam parecendo um demônio, não. Não. Eles não fazem isso. Os filhos de Deus, quando passam por necessidades, eles choram, eles clamam, eles suplicam. Porque as três atividades da necessidade é oração, entrega e choro, lágrimas. Salmo 56, o salmista Davi diz assim no versículo de número 8. Tu contas as minhas vagueações. Sabe do que ele estava falando? As perturbações emocionais do que eu estou sofrendo. Vamos falar de vagueações que ele era peregrino. Cada hora ele estava num lugar. Pode ser. Mas aqui, no grego legítimo, ele estava falando de concussão emocional. De cada hora pensar uma coisa. As vagueações emocionais. A hora eu consigo crer, a hora eu fico fraco, a hora. O Senhor conhece as minhas vagueações. Diga, Deus conhece as minhas vagueações. E o salmista diz assim, o Senhor conta as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Nenhuma lágrima sua é perdida. Elas são recebidas no odre de Deus. E a Bíblia diz assim, não estão elas no teu livro? Suas lágrimas são escritas. Suas petições, sua oração, seu clamor. Deus tem um livro. Que Ele usa esse livro para escrever com as lágrimas de seus filhos a sua vitória. Você tem dado tinta para Deus escrever? Você tem dado lágrimas, chorado diante do Senhor, expressado a sua necessidade, clamado, pedido, se derramado de madrugada, seja a hora que for. Ali você derrama o seu coração, ali você derrete a sua alma, e ali você coloca ansiedade, incerteza, e cura a sua alma, alivia a sua alma. Remédio, chorar é remédio. O choro cura você. Quantos sentimentos que ainda estão dentro de você que poderiam ter saído por meio das lágrimas, que você poderia ter sido livre deles se você tivesse chorado diante do Senhor. Você não estaria tão amargo quanto está, tão ansioso, tão entregue às dúvidas e incertezas. Mas quando nós endurecemos o nosso coração, nós fechamos a oportunidade do Espírito Santo nos libertar. Diga comigo, 3 atividades quando passo por necessidade. Primeira, oração. Segunda, entrega. Terceiro, lágrimas. Aprender a chorar, a derramar-se diante de Deus. As lágrimas daquela mulher falou com o Senhor Jesus.
E ele ouviu a voz das lágrimas dela e disse: não chores. Eu quero que você feche os seus olhos. Quem sabe você nesta noite está passando por muita necessidade, por uma necessidade extrema, que essa necessidade, ela está desenvolvendo em você sentimentos que você não se agrada. Ela está projetando em você coisas que não são boas. Eu quero, em nome de Jesus, que você fale com Deus agora. Fale com o Senhor neste momento. Se a necessidade, ela tem trazido revolta ao seu coração, se a necessidade, quando ela vem sobre você, ela traz aquele temperamento ruim, aquele temperamento que já deveria ter sido vencido, eu quero que você fale com Deus agora. E você diz: Senhor, eu entendi a linguagem da necessidade. Eu entendi o que o Senhor quer de mim na hora da necessidade. O Senhor quer que eu ore e eu continue orando. O Senhor quer que eu entregue. O que é que o Senhor quer que eu entregue, meu Deus? O que é que está me fazendo sofrer, que o Senhor quer que eu entregue? O Senhor quer que eu chore, e eu vou derramar diante de Ti a minha alma. Eu vou derramar o meu coração diante do Senhor, e eu vou entregar-te tudo aquilo que é teu, tudo aquilo que está te afligindo, tudo aquilo que está te causando dor, tudo aquilo que está te dando ansiedade, todo o seu vício de segurança, toda a dependência que você tem de segurança. Você depende porque você tem isso, você depende porque você tem aquilo, você depende disso e daquilo. Quem sabe você já deu até 2 passos para melhorar, mas está retrocedendo. A necessidade, ela tem esse ofício na vida de algumas pessoas, elas fazem com que elas retrocedam. Em nome de Jesus, olha onde você tem chegado. Não permita que a necessidade faça retroceder a sua fé, a sua vida espiritual, sua vida emocional. Não permita que algumas pessoas, elas se perdem na necessidade. Não seja como essas. Em nome de Jesus, é tempo de você orar, é tempo de você clamar, é tempo de você buscar ao Senhor, é tempo de você entregar aquilo que Deus quer receber de você. É tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo. É tempo de você, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor a sua vida. É tempo de você lançar mão dos recursos que Deus tem te dado. Em nome de Jesus, fale com o Senhor, fale com Deus da tua vida, fale com o Senhor da tua alma. Em nome de Jesus, eu quero fazer algo diferente hoje. Eu quero que você se coloque de pé, e eu quero que você una com 3, 4 pessoas que estão perto de você, e eu quero que vocês levantem um clamor agora, diante do trono de Deus. Eu quero que vocês levantem um clamor agora, pelas fraquezas que você tem vivido. Você não pode permitir que o diabo te vença por essa fraqueza. Em nome de Jesus, pegue na mão dessa pessoa que está aí perto de você. Eu quero que vocês levantem um clamor agora diante de Deus. Levante um clamor agora diante do Senhor. Deus está nos ouvindo. Deus está nos ouvindo. Deus está nos ouvindo. Deus está nos ouvindo.